Conectadas, capítulo 24, Ayla. A primeira coisa que vimos quando o Uber parou na praça principal do bairro foi a famosa Feira da Liberdade. O lugar estava tomado de barraquinhas de toldo vermelho e uma multidão andava por entre os labirintos de artesanato, roupas e comida. Paramos no início da feira, abismadas com a efervescência da cidade. Ela me encarou com um sorriso. "O que você quer fazer primeiro?" perguntou, mas eu nem sabia exatamente por onde começar. Aquela ideia toda era uma loucura e ainda assim ali estávamos nós. Tínhamos analisado a programação de sábado em busca dos eventos de ataque das máquinas. Se Léo gostava tanto assim, se era um guilty pleasure, não ia querer deixar de ir, certo? Não estávamos erradas. Eu mesma saquei a programação do bolso logo após o almoço com a desculpa de decidirmos o que faríamos a seguir. Léo arregalou os olhos ao ver que haveria a exibição exclusiva de uma série em Cinematic do jogo. Eu ainda estava achando aquilo muito esquisito. Mas quem era eu para falar de segredos? "Você vai querer ir nesse troço de ataque das máquinas, não é?" Indaguei, tentando soar chateada, enquanto agarrava o assento da cadeira da praça de alimentação para evitar gesticular demais. Eu era uma péssima atriz. Mas o Léo não pareceu perceber. Ele olhou de mim para a irmã, que soltou um muxoxo e deu de ombros numa interpretação muito melhor que a minha. "Dá para ver na sua cara que você quer ir", concordou. E o Léo abriu um sorriso empolgado. "Vai lá! Tem um monte de palestra de feéricos na outra arena. Não vamos nem sentir sua falta." "Aff, Raíssa, nem parece que me ama." Ele a empurrou de lado, mas pela expressão em seu rosto, era óbvio que estava eufórico com a permissão. Assim que ele partiu para a exibição, corremos para a saída enquanto pedíamos um Uber. No caminho, pesquisamos o que fazer na Liberdade, mas as dicas turísticas eram mais voltadas a museus e coisas do tipo. Raíssa e eu tínhamos decidido só andar por lá e ver as ruas do bairro. Talvez comprar uma coisa ou outra, mas não muitas, para não levantar suspeitas dos nossos pais. "Vamos ver as barraquinhas e a gente vai seguindo o fluxo", falei por fim. Não tô com fome agora, mas queria parar em algum lugar só pela experiência mesmo. Então olhei para ela e acrescentei: "Quer dizer, se você quiser, o que acha?" "Por mim tá ótimo." Raíssa deu de ombros e começamos a seguir para o meio da feira. Paramos em diversas barraquinhas para olhar as peças de artesanato e as bijuterias. Algumas eram mais comuns, o tipo de coisa que eu encontraria em qualquer lugar de Campinas, mas outras tinham elementos específicos de culturas asiáticas. Em seguida, entramos em uma galeria e começamos a passear pelas lojinhas. De repente, um bonequinho vermelho e redondo, cujos olhos não tinham pupila, me chamou a atenção e fui direto até a vitrine. "O que é isso?" perguntou Raíssa quando entrei na loja e o peguei para ver os detalhes. "É um daruma, um dos amuletos japoneses mais conhecidos. Quer ouvir a história?" Olhei para ela e, quando a Raíssa sentiu, continuei. "Ele representa um monge que meditou por 9 anos sem mover nenhum músculo. E graças a isso, descobriu a verdadeira essência da vida e fundou o Zen Budismo. Só que quando a meditação acabou, os membros dele estavam atrofiados e tinha perdido a visão." "Nossa, que horrível!" Raíssa arregalou os olhos. Eu ri e comecei a puxar o dinheiro da bolsa. O valor estava numa etiqueta colada ao amuleto, mas a vendedora, uma senhora de cabelos pretos já começando a ficar grisalhos, estava atendendo outra cliente, então continuei a conversar com Raíssa. "É só uma lenda." Dei de ombros enquanto encostava o quadril no balcão. "Acho que as pessoas não pensam tanto na história por trás e mais no simbolismo. É comum comprar esse bonequinho para fazer um desejo. Você tem que fazer o seu pedido e pintar um olho.
Só depois que o desejo se realiza, você pinta o outro, em forma de agradecimento. Ela parecia muito curiosa. E dá certo? Você já fez? Oi, querida, posso ajudar? Interrompeu a vendedora. Eu me virei para ela e a cumprimentei antes de estender o daruma junto com o dinheiro para pagar. Olha, eu já fiz algumas vezes e deu certo sim. Acho que provavelmente não é o boneco em si que realiza seu desejo, mas quando a gente deseja muito alguma coisa, acaba colocando mais energia naquilo, sabe? Todo dia você olha para o bonequinho e se lembra de ter fé e torcer para dar certo. Eu acredito que o universo ouve a gente quando desejamos alguma coisa com força. Não é à toa que eu tô aqui, né? Dei de ombros e peguei o troco e a sacola com o boneco, agradecendo a vendedora antes de continuarmos nosso caminho. Inclusive é por isso que eu queria comprar um novo. Pintei o segundo olho do meu na manhã de ontem, antes de sair de casa. Abri um sorriso. O meu maior desejo era conseguir vir para a Nevasca Expo e eu tinha conseguido. O que eu iria pedir agora? Que legal! Raíssa comentou empolgada. Você conhece bem a cultura japonesa? Digo, eu sei que sua família é de lá, mas isso é forte para vocês que estão aqui no Brasil? Mais ou menos. Parei para olhar outra loja e ela me acompanhou. O meu pai nasceu no Japão, mas veio para São Paulo quando ainda era bebê. Então tudo o que ele sabe foi o que aprendeu com meus avós. Mas ele já cresceu com a cultura brasileira bem enraizada. No meu caso, ficou ainda mais misturado por causa da minha mãe, que é brasileira. A história do Daruma, por exemplo, eu só conheci por causa do budismo mesmo. E meu pai não liga muito para a religião, então nunca gostou muito de ouvir essas histórias que minha avó contava. Se ouviu um dia, não lembra mais de quase nenhuma. Poxa, é triste não conhecer tão bem a história de onde a gente veio, né? Dei de ombros. O que eu quero conhecer, eu procuro. A minha tia, a Sayuri, apesar de ter nascido no Brasil, é mais interessada nessas coisas. Então, muito do que sei é por causa dela. Mas, enfim. E a sua família? Perguntei aproveitando o momento para tentar tirar minha dúvida sobre as diferenças entre ela e o Léo. Me virei para ela, parando entre duas lojas. Você parece ter traços indígenas. Uma das minhas bisavós, por parte de pai, era indígena. E o gene dela deve ser dominante, porque, olha, a família toda puxou os traços, completou rindo. Eu ri junto e analisei seu rosto quase inconscientemente, como se tentasse identificar as características da sua bisavó. Raíssa corou e eu baixei o olhar, percebendo o que estava fazendo. E você chegou a conhecer ela? Perguntei, tentando desviar a atenção da minha própria vergonha. Bem pouco. Ela morreu quando eu ainda era bem pequena, então não tenho muitas lembranças. Raíssa deu de ombros, soltando um muxoxo baixo. Não sei nem de qual povo ela era, mas sei que ela veio de Minas. Ultimamente, tenho pensado mais nisso, em tentar descobrir de qual etnia a gente descende e tudo mais. Às vezes me incomoda não saber a história da minha família, sabe? Tenho medo de isso se perder em algum momento. Esse é um dos meus medos por não me interessar muito pela nossa história. Passei a mão pela minha franja solta e fiquei enrolando os fios com os dedos. Quando tem reunião com a minha família paterna e eles contam as histórias dos meus avós, eu fico encantada, de verdade. Vivo me dizendo que vou procurar saber mais sobre eles, mas daí a vida acontece e eu deixo para lá. Minha tia vivia reforçando quão importante era que eu soubesse a nossa história, que muito do que a gente era e como agia vinha de hábitos antigos, perpetuados por nossos pais e pelos pais dos nossos pais. Mas era muito difícil lembrar disso no meio de tantos problemas em casa e das minhas próprias inseguranças. Eles já morreram? Questionou, me tirando do meu devaneio. Assenti com a cabeça. Já sim,
também quando eu era criança. Ainda lembro de alguns detalhes das histórias, de quando eles se conheceram e como fugiram do Japão depois da guerra. Abri um sorriso, pensando nos dias em que sentava no colo da minha avó e a ouvia relembrar o passado, contando tudo o que viveu com o sotaque forte que ela nunca perdeu. Às vezes me arrependo de não ter registrado essas coisas, sabe? Mas não é tarde, né? Rai deu de ombros, como se a questão fosse simples de resolver. Você deve ter parentes de lá ainda vivos que saberiam te contar. Acho que sim. Foi quando percebi que o assunto tinha voltado novamente para mim que dei uma risada sem graça. Desculpa, acho que estou monopolizando a conversa. Não tem problema, eu gosto de ouvir sobre você. Então ela corou, percebendo o que tinha dito. A Raíssa ficava com vergonha com frequência. Era fofo até. Eu a invejava porque, mesmo tímida, ela conseguia levar a conversa muito bem. É que eu não estou acostumada a falar tanto sobre mim. Não sei o que você tem que faz essa mágica. Me sinto honrada, brincou fazendo uma reverência. Eu fiquei curiosa pelo Léo não ter muitos traços indígenas como os seus. Comentei devagar, tentando não ser indelicada. Ela parecia surpresa com o comentário. Ele puxou mais o lado da minha mãe, que tem ascendência espanhola. Voltei a caminhar. Ah, sim, e vocês têm a idade bem próxima, né? O Léo só é 1 ano mais velho. Raíssa não deu abertura para mais perguntas sobre os dois. Então deixei para lá. Nesse momento, avistei um bichinho de pelúcia numa das vitrines. Ai, olha isso! Exclamei de repente, vendo um bonequinho cinza e redondo de olhos arregalados. É o Totoro do... Meu amigo Totoro! Completou a Raíssa com olhos brilhando enquanto pegava um para ver. Ela o apertou num abraço como se estivesse realizada. Meu Deus, é muito fofo! Quanto é, moça? Perguntou-se virando para a atendente. Quando a mulher respondeu, quase caí para trás. Já tinha gastado dinheiro com o Daruma. Se ainda quisesse comer alguma besteira ali, não poderia pagar o Totoro. Raíssa também pareceu chocada com o preço. Tem algum menor? Perguntou esperançosa. Quando a atendente mostrou um Totoro do tamanho da minha mão, eu ainda achei o valor um absurdo, mas Raíssa disse, faz 2 por 50? Como se tivesse nascido para barganhar. A vendedora fez uma expressão de desagrado, mas por fim concordou. Raíssa estendeu uma nota de R$ 50 e a pelúcia que segurava antes que eu tivesse tempo de raciocinar o que estava acontecendo. Ai, não é para mim, né? Perguntei chocada enquanto ela pegava a sacola. É sim. Não posso aceitar, imagina. É muito caro. Comecei a protestar, mas Raíssa colocou a mão na minha frente e me impediu. Então me empurrou para fora da loja. Quando estávamos longe o suficiente, ela me estendeu uma das sacolas. É um presente, não se reclama de preço de presente. Quem disse? Coloquei as mãos na cintura, fechando a cara. Eu que estou dizendo, ela respondeu rindo. Prometo que não vou dar mais nenhum presente, nenhumzinho. Aff, também não precisa ser tão inflexível, brinquei antes de suspirar e aceitar a sacola. Tirei o Totoro de dentro e o abracei com força. Raíssa riu. Aproveita seu presente e não reclama. Não estou reclamando, pelo contrário. Com a mão livre, envolvi seu ombro e a puxei para um abraço lateral. Muito obrigada, eu amei. A felicidade que eu estava sentindo ao lado dela era tão grande que eu tinha medo de piscar e descobrir que tudo não passava de uma ilusão. Que assim como Léo, a Raíssa não estava nem aí para mim e que eu continuava sozinha como sempre. Por isso fiz questão de me manter bem desperta. Não queria perder um segundo da nossa tarde juntas. Ela era especial demais para ser esquecida. Léo Lopes, 29 de junho, 14h57. Desculpa se eu disse alguma coisa que te magoou hoje.
Não foi minha intenção, eu só me preocupo com você. Mas não vou falar mais nada se você não quiser, juro. 15 e 21. Obrigada, só é complicado. 15 e 29. Se você quiser tentar me explicar, sabe que eu tô aqui, né? 15 e 31. Sim, sei, emoji coração. Você é um anjo na minha vida. 15 e 32. E você na minha, emoji coração.